Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Sala 10 e esse quadro é o Teaching Tools. Aqui a gente vai ensinar você a fazer ferramentas que são acessíveis, seguras e fáceis de fazer para você, professor, pedagogo ou aluno que esteja interessado. Lembrando que aqui, todas essas ferramentas são voltadas para o ensino de línguas. Se você quiser saber mais, vê os outros vídeos que a gente vai linkar aí para você. Então vamos começar. Hoje o foco vai ser pronúncia, ou, se você também quiser, hoje o foco vai ser phonetics. Mais especificamente, eu vou usar o inglês como língua-alvo, além de ser a língua mais falada no mundo, a mais ensinada nas escolas do Brasil também. Então, vamos lá? Agora eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que irão ajudar o professor e o aluno no ensino-aprendizagem de língua inglesa. Os phone tubes. O objetivo dessa ferramenta é que o aluno consiga escutar a própria voz ao pronunciar um fonema. Eles são ótimos para ouvir o retorno de voz, identificar problemas fonéticos e até são bem divertidos. O mais comum é encontrar os phone tubes em PVC, mas dá para fazer usando rolos de papel higiênico, papel toalha e até papel cartão. Depende da sua criatividade, da sua habilidade com papel, com tesoura e cola para fazer. Os espelhos. Os espelhos permitem que os alunos consigam imitar as posições dos lábios e da língua. Uma boa ideia é entregar flashcards com as posições da língua para eles e dos dentes. E fazer o som e pedir para que cada um deles imitem o som olhando apenas para a imagem e para o espelho. Aqui, ao invés de espelhos de verdade, demos preferência à opção mais segura e barata, que é o CD. Eles são ótimos substitutos do espelho, são bem mais baratos e mais fáceis de achar. Você pode ter vários aí na sua casa e cada aluno na sua aula pode ter o seu próprio espelho. Rubber bands. Esse é o item mais simples, barato e fácil de encontrar. Elas se tratam daquelas pulseirinhas de látex, essas que a gente usa para juntar papéis, brincar mesmo, sabe? Enfim, elas podem ensinar as diferenças entre as tense and lax vowels. Quando for o som de uma tense vowel, que seria uma vogal tensa, o professor vai esticar essa rubber band até o limite, para simular o esforço das cordas ao pronunciar o som da vogal. As nossas cordas vocais fazem esforço quando elas pronunciam as tense vowels, diferente das lax vowels que a gente não faz esforço para pronunciar. E na lax vowel, que é a vogal não tensionada, a rubber band fica do mesmo jeito, fica folgada na mão. É muito legal, cada aluno também pode ter essa rubber band para imitar o professor e para fazer uma brincadeirinha ali, vai da sua criatividade, na verdade. É muito legal. Dental model. Você encontra ele em lugares bem específicos e difíceis, e ele também é bem caro. Mas também dá pra fazer usando uma dentadura de brinquedo, aquelas de vampirinho, sabe, que a gente usava pra brincar, de Halloween, festa de aniversário e tudo mais. E essa linguinha aí que aparece no vídeo, ela é feita de papel, de seda e palito de picolé. O dental model serve para mostrar a posição da língua na boca. É bom para os sons que só sejam viáveis com os dentes, com a interação dos dentes. Thin tissue paper. Aqui a gente chama de papel de seda. Ele serve para ensinar as plosives, esses sons que causam uma, entre aspas, explosão na boca. Quando você solta o ar, você dá essa explosãozinha e é por isso que elas se chamam plosives. É só você posicionar uma partezinha cortada em quadrado dentro frente da boca e pronunciar a palavra com este fonema, que esteja na linha das plosives. Drinking straws. Os canudinhos. Eles são descartáveis, isso é muito importante, muito valioso ressaltar aqui. Eles são descartáveis e não compartilháveis, e sempre bom lembrar, já que os alunos vão precisar introduzi-los na boca. Os canudinhos são úteis na hora de ensinar os round lips, que é esse som bem redondinho que a gente tem que fazer com a boca na hora de pronunciar as palavrinhas como... Esse som de U, ele precisa dos lábios redondinhos. É só colocar o canudo na boca e pronunciar esse fonema. E aí a gente vai ter lábios redondinhos perfeitos e é bem mais fácil para o aluno reproduzir esse som.
Memory Game de Minimal Pairs. Então, os Minimal Pairs são aquelas palavras que só mudam um fonema, que só mudam um som. Elas só têm um som diferente da outra. E para ressaltar o Minimal Pair, você pode fazer de outra cor, como eu fiz aí. Todas essas ideias estão no livro Beyond Repeat After Me, da autora Marla Tracy Yoshida. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo, assistido o vídeo até o final, que é muito importante. Isso demonstra que você realmente quer fazer uma diferença na sua aula e isso já te torna um professor maravilhoso, esforçado. Meus parabéns por isso. Fica com a gente mais um pouquinho, assiste nossos quadros aqui, se inscreve no canal se você quiser e deixa um like pra gente. Muito obrigada, boa aula a todos, tchau, tchau!